Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar ainda sobre algumas aplicações de integrais e hoje falando sobre comprimento. Então, para não perdermos tempo, vamos dar início à nossa aula. Se eu penso na parte de comprimento, já vou colocando tudo direto aqui. A primeira coisa que eu tenho que observar é que eu tenho uma certa função f de x. E aqui ele precisa ter derivadas contínua, uma derivada contínua no intervalo fechado AB. E eu vou colocar aqui uma partição P, onde ele tem início em A até um B, e eu vou dividir aqui em espaçamentos, onde esses espaçamentos podem ser variados. O que eu posso colocar para vocês é que, ao tomar esse A como sendo x0 e o B como xn, eu vou criando partes. E aí nós lembramos lá da integral de Riemann, onde nós vamos somando partes a partes e eu tenho todo, no caso, à medida que eu vou pegando essa regiãozinha aqui, ó, eu vou criando partições e ao criar essas partições, nós terminamos por cobrir toda esta curva, onde esta curva me dá o comprimento, que é expresso pela integral que varia de A até B, da raiz quadrada de 1 mais a dy dx ao quadrado. Não esqueça de colocar aqui o dx. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, onde eu tenho para calcular o comprimento da curva y igual a x ao quadrado sobre 2, onde o meu x está variando entre 0 e 1. A primeira coisa que eu vou observar, eu já tenho o A e o B, tá ok? O menor valor. Aqui está colocado, vamos dizer assim, de forma errônea, porque eu teria que sair de A até B, tá? Então aqui é A, aqui é B. Já já eu faço a correção. Isso aqui eu tenho que estar bem claro com respeito onde eu tenho o início, onde eu tenho o final. Eu vou ter agora que ver a derivada de y com relação a x, tá? Então, eu vou ter que pegar dy dx aqui, calculo essa derivada. Depois eu substituo na expressão, que é a raiz quadrada de 1 mais a derivada de y em função de x ao quadrado. Então, para não perdermos tempo, vamos para o nosso cálculo e ver qual o procedimento que nós vamos adotar para esta resolução. Iniciarmos o nosso cálculo, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a derivada de y em função de x, onde eu vou ter que derivar x ao quadrado sobre 2, tá? E essa derivada, nós temos que a derivada de x ao quadrado é 2x sobre o 2. Ou seja, se eu dividir aqui, você vai encontrar x. Bom, vamos com calma. Ele quer o comprimento. E esse comprimento é dado pela integral, que varia de 0 até 1, da raiz quadrada de 1 mais, vamos ter que, vou colocar logo aqui, né, dy sobre dx ao quadrado, isso tudo na raiz dx. Ou seja, isso aqui ela é dado por a integral de 0 até 1, da raiz de quem? De 1 mais, quem é o dy dx? É x. Portanto, vai ficar x ao quadrado. Isso dx. Nesta integral, primeiro eu vou calcular uma integral indefinida, onde eu vou observar que 1 mais x ao quadrado, eu vou ter que fazer uma integral trigonométrica. Então, para esta integral, vamos aqui para o seu cálculo. Vou colocar aqui a integral separadamente, tá? De 0 até 1, da raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Então, faça esse x igual tangente de um ângulo θ, onde eu posso derivar, se eu tenho que dx vai ser igual a quanto?
a secante, a derivada da tangente de θ, secante ao quadrado de θ de θ. Feito isso, vamos para a substituição. Eu não vou pegar aqui logo apagar 0 e 1, vamos calcular ela de forma indefinida, tá ok? Lembre-se, neste cálculo aqui, ó, eu estou pedindo para vocês, deixa eu só aumentar aqui o... Então, nesse cálculo aqui, nós vamos partir do princípio que nós já temos a ideia de como fazer esse cálculo. Então, a integral da raiz de 1 mais x ao quadrado dx, na verdade, vai se tornar a raiz de 1 mais. Quem é o x? Tangente de θ. Portanto, você tem tangente ao quadrado de θ vezes dx. Mas dx aqui a gente acabou de ver que é secante ao quadrado de θ dθ. Pode ser que alguns alunos ainda não estejam lembrando que 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante. Vou botar aqui. Secante ao quadrado de θ vezes secante ao quadrado de θ dθ. E aí você vai ter que esse resultado vai ser a secante de θ vezes a secante ao quadrado de θ dθ. Ou seja, a integral que eu quero calcular é a secante ao cubo de θ dθ. Bom, essa pergunta vou colocar como uma interrogação, tá? E vamos lembrar aqui, ó, que para calcular esse valor, eu vou ter que me utilizar da integral por partes. E nesta integral por partes, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para o início da questão, ok? Eu vou olhar para cá, eu vou chamar isso aqui de U, e esta parte, secante ao quadrado de θ dθ de dv. Portanto, vou botar aqui, assim, fazendo U igual a secante de θ. Eu vou só fazer uma mudançazinha aqui na escrita que não está muito boa. Vamos ver se vai melhorar um pouquinho aqui a escrita. E eu tenho aqui que o dv é igual a secante ao quadrado de θ dθ. Ora, aqui se você derivar du, derivada da secante de θ, é dada pela secante de θ vezes a tangente de θ dθ. Já se eu fazer aqui a integral, o v vai ficar como sendo a tangente de θ. Faça uma pequena revisão a respeito. Ou seja, a minha integral da secante ao cubo de θ dθ por partes vai ser u vezes v, ou seja, secante de θ vezes a tangente de θ menos a integral de v, que é a tangente de θ, vezes du, ou seja, que é secante de θ vezes tangente de θ dθ. Bom, vamos aqui repetir ainda a secante, e aí já vocês vão ver que o truquezinho, a gente já respondeu essa questão, mas estamos respondendo novamente. Você vai observar aqui que se eu pegar e multiplicar a tangente de θ pela tangente de θ, você tem tangente ao quadrado. Portanto, você tem integral da secante de θ vezes a tangente ao quadrado. Mas lembre, tangente ao quadrado é 1 menos secante ao quadrado. Desculpa. É secante ao quadrado de θ menos 1, aqui tudo dθ. Tá? Deixa eu ver se não está aparecendo direitinho. De posse desse valor, olha o que vai acontecer. Você vai ter a integral da secante ao cubo de θ dθ igual a secante de θ vezes a tangente de θ menos.
Ao multiplicar aqui, você vai ter secante ao cubo de θ menos secante de θ. Ou seja, eu vou dividir em duas partes, a secante ao cubo de θ dθ. Esse menos aqui, com o menos daqui vai ficar mais, então fica mais a integral da secante de θ dθ. Uma coisa importante é que eu vou olhar para esse termo e vou passá-lo para o primeiro membro. E ao fazer isso, eu já tenho uma unidade, uma daqui, ó, ele vem negativo, vem positivo, então ficaria duas vezes secante ao cubo de θ dθ igual secante de θ vezes tangente de θ, somado com a integral da secante de θ, que, se você for atrás, é o ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ. Bom, não esqueça de somar um certo valor k. E aí eu concluo que a secante ao cubo de θ dθ, esse 2 multiplicando, eu vou passar dividindo no segundo membro cada termo. Portanto, eu ficaria com 1 meio da secante de θ tangente de θ, mais 1 meio do ln do módulo secante de θ mais tangente de θ. Não esqueça de somar com certo k. Bom, não resolvo o meu problema, mas eu vou aqui só demarcá-lo rapidinho, tá? Eu descobri quem é a secante de θ dθ. Mas lembre que lá na minha questão, vou colocar aqui em preto, o comprimento seria a integral de 0 até 1 da raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Nós fizemos lá esse x igual a tangente de θ, e aí entra um detalhe bem importante aqui. Quando eu faço essa mudança para a forma trigonométrica, eu preciso mudar esses valores. E aí, você pode fazer a seguinte coisa. Eu tenho duas situações aqui. A primeira delas é quando o x foi igual a 1, foi igual a 0. Você vai concluir que o θ vai ser igual a 0. E a outra é quando a tangente de θ foi igual a 1. Você conclui que o valor de θ é igual a π sobre 4. E nesse cálculo, nós chegamos à conclusão que o comprimento, que é igual à integral de 0 a 1 da raiz de 1 mais x ao quadrado, dx, ele era igual à integral, e a gente viu que era a mesma coisa da secante ao cubo de θ dθ. Mas neste caso, o valor estaria agora variando de 0 a π sobre 4. Ou seja, esse valor todo está aqui em cima. Então, nós vamos substituir esse valor, que é 1 meio da secante de θ vezes a tangente de θ, mais 1 meio do ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ, fecha módulo, variando de 0 a π sobre 4. Feito isso, vamos fazer o nosso cálculo, substituindo esses valores. Primeiro, π sobre 4. Então, você vai ter aqui, primeiro, não precisa nem colocar, vamos aqui direto, 1 meio de quem? A secante de quem? De π sobre 4. Vezes a tangente de π sobre 4, mais 1 meio do ln do módulo da secante de π sobre 4, mais a tangente do ângulo π sobre 4. Fecha o módulo. Menos, substitui agora o zero. E ao substituir esse zero, nós vamos concluir a seguinte coisa.
que aqui vai ficar 1/2 da secante de 0 vezes a tangente de 0 mais 1/2 do ln do módulo da secante de 0 vezes mais a tangente de 0, fecha módulo. Aqui você precisa ter alguns conhecimentos. Seria interessante você ter esse conhecimento no caso, né? Você tem 1/2. Secante de π sobre 4 é 1 sobre o cosseno de π sobre 4. Lembrando que o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. E nessa situação você teria 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Na verdade, tem como resultado raiz de 2 vezes tangente de π sobre 4, ou tangente de 45 graus, é 1, mais 1/2 do ln, de novo é o mesmo valor, raiz de 2, mais 1. Fecha módulo. Menos aqui vai substituir, mas eu já posso concluir aqui que secante de 0 é 1 sobre o cosseno de 0, que na verdade dá 1, mais a tangente de 0 é 0. Portanto, esse termo é 0. Aqui, se tem secante de 0, é 1 mais a tangente de 0, que é 0. Portanto, você vai ficar com menos 1/2 do ln do módulo de 1. Bom, de posse desse valor, ficou fácil agora. Você vai ver que o ln de 1 é 0. Não precisa colocar. Logo, você fica aqui com 1/2 em evidência da raiz de 2 mais ln. Deixa eu só rapidinho, vou colocar aqui entre colchetes, o raiz de 2 mais o ln. Veja que raiz de 2 mais 1, o módulo é raiz de 2 mais 1. Então, vamos colocar apenas entre parênteses, pois eu sei que isso aqui é positivo. E aí, nós temos o nosso resultado do comprimento da curva, quando eu tenho um y igual a x² sobre 2. Eu teria apenas esta questão para estar respondendo para vocês na aula de hoje. Encerro nosso conteúdo que eu teria para falar sobre a parte de cálculo 2 ainda, e na próxima aula eu já dou início aos conteúdos de cálculo 3. Fico por aqui, tentem fazer as questões que nós vamos passar. Nas próximas aulas nós teremos aí uma pequena avaliação para ser feita em sala de aula. Fico por aqui e até a nossa próxima aula.